Olá, graça e paz. Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo bíblico. E com o estudo de hoje, nós estamos dando início, na verdade, a uma série de ministrações muito importantes para aqueles que desejam tornar-se membros de uma igreja presbiteriana do Brasil, ou os que já estejam, evidentemente, participando aí de uma classe de catecúmenos em sua igreja local, como também para aqueles irmãos que já são membros possivelmente há algum tempo, né? Essa série de estudos também é recomendada a oficiais, professores de escola dominical, tanto da IPB quanto de quaisquer outras igrejas co-irmãs de denominação de confissão de fé reformada. E nós tomaremos aqui, evidentemente, por livro-texto, a nossa única regra infalível de fé e prática, as Escrituras Sagradas, e também os livros Bases da Fé Cristã, do autor Ludgero Braga, publicado em 3 pequenos volumes. Este é o primeiro estudo da série e ele tem por título A Igreja, parte 1. Meu nome é Paulo de Tarso, sou pastor presbiteriano, missionário da Junta de Missões Nacionais da IPB. Atualmente eu sirvo a Deus no campo missionário da JMN em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Convido você a orar comigo. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós nos apresentamos diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo, Senhor Deus, a inspiração do teu Santo Espírito aos autores que foram usados para nos deixar as Sagradas Escrituras. Reconhecemos também a nossa pequenez, reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade e até mesmo para compreender a tua palavra. Portanto, nós rogamos e apelamos para o teu Santo Espírito para que ele nos ajude. Venha em nosso auxílio, iluminando o nosso entendimento e aplicando a tua palavra ao nosso coração, para a tua honra e tua glória. Ajuda-nos a colocá-la em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a igreja é o nosso assunto de hoje. Parte 1, porque nós vamos abordar aí outras partes falando sobre essa mesma temática que é a igreja. O texto para nós meditarmos está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versos 13 ao verso de número 18. O que nós queremos falar aqui hoje é justamente relacionado à questão da igreja. Nós queremos ver aqui a sua razão de ser e também o seu estabelecimento, né? E esse texto para nós é por demais precioso para compreendermos a respeito da razão de ser da igreja e do seu estabelecimento. Em Mateus capítulo 16, versos 13 ao verso de número 18, a narrativa é dessa seguinte forma: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, é importante que a gente entenda
um contexto que antecede a razão da existência da igreja. E aí nós temos que compreender, primeiramente, que Deus criou o homem não tal como ele é hoje. Deus criou o homem perfeito, assim como tudo o que fizera era perfeito e bom. Tanto que, após terminar toda a obra de sua criação, o Eterno, ele se satisfez com o que havia feito, de maneira que o autor sagrado repete uma expressão ali no livro do início, no livro dos começos, no livro de Gênesis. E a expressão é: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. A expressão de satisfação de Deus com a obra da sua criação, ela se repete por 7 vezes só no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Nos versículos 4, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25 e no versículo 31. Então, nós concluímos que, à luz da palavra de Deus e dos seus ensinos, tudo era absolutamente bom e perfeito. Inclusive, o homem que fora criado em estado de pureza e de santidade, de inocência, feito, criado para o louvor e glória de Deus. Porém, quando submetido à prova, não resistindo à tentação, o primeiro homem caiu lamentavelmente do seu estado original em que fora criado, e a sua queda, na verdade, ele não trouxe consequências apenas para si e para a sua descendência, mas ela atingiu e afetou toda a criação e os poderes da natureza e do universo criado. Queridos e queridas, o homem desviou-se do alvo que lhe foi proposto pelo Criador, a confirmação em santidade. Corrompeu-se lamentavelmente. No entanto, o Senhor conservou aqui no mundo servos fiéis, como testemunhas suas através dos tempos, clamando contra o erro, contra a injustiça, contra todo o pecado e revelando pelas suas vidas, ainda que imperfeitamente, o padrão exigido por Deus. No desdobramento de seu plano, o Senhor tem chamado pessoas, tem escolhido famílias, tem congregado essas famílias, e assim então ele tem formado um povo e estabelecido a sua igreja na terra. Inicialmente foram algumas pessoas que nós poderíamos citar aqui, como Abel, Enoque, Sete, Noé, chamado aqui o 8º pregador da justiça, e outros. Mais tarde foi chamado o patriarca Abraão, de quem descenderam Isaac, Jacó e o privilegiado povo de Israel. Testemunha das mais vivas e esplêndidas manifestações do amor e do poder de Deus durante muitos séculos. E, finalmente, com a vinda do Salvador prometido por meio dos apóstolos e dos discípulos, a implantação da igreja cristã, que vem até nos nossos dias e durará aqui na terra até a vinda gloriosa de Jesus Cristo. O que é a igreja visível? O que é a igreja visível? Eu gostaria de fazer aqui uma citação, uma menção do Catecismo Maior, respondendo ali a questão ou a pergunta de número 62, que nos diz da seguinte forma: a igreja visível, ela é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. E aí eu gostaria de fazer menção também a alguns textos que dão ênfase a isso que o Catecismo Maior responde na 62ª pergunta. Então vamos lá, Gênesis capítulo 17,
versículo 7. Ali o autor diz assim, ou melhor, citando a própria expressão de Deus, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e de tua descendência. E depois eu quero citar um outro versículo que nos diz a igreja de Deus, aqui no caso o apóstolo Paulo, enviando carta à igreja de Corinto, e nessa sua primeira carta ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, é onde nós encontramos assim essa expressão registrada pelo apóstolo Paulo. Ainda em 1 Coríntios, eu quero também mencionar os versículos 12 e 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que também nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. E por último eu quero mencionar aqui o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, no versículo 39, aonde o doutor Lucas escreve: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, por esses versículos, por esses textos, nós estamos aqui nesta introdução mostrando que, apesar da queda, apesar do homem ter caído do seu estado original, Deus vai sempre levantando no decurso da história remanescentes, para desses remanescentes formar o seu povo, a sua igreja, digamos assim, por meio de famílias que têm sido congregadas. Pois bem, vamos então agora um pouco a respeito da origem e do significado da palavra igreja. É importante porque hoje, nos nossos dias, quando falamos de igreja, nós associamos com qualquer instituição religiosa ou com um prédio construído para os fins de prestarmos cultos a Deus. Mas vamos entender um pouco mais o significado desta palavra. A palavra igreja, na verdade, ela tem a sua origem no grego. Ela vem do grego, que, se transliterando, é eclesia. Na Grécia Antiga, na verdade, significava a reunião de cidadãos convocados para assembleias, para decidir assuntos importantes relacionados à cidade ou ao país. O termo igreja, por exemplo, vem dessa palavra comum e secular que significa convocado a fim de ouvir uma mensagem. Então, nas cidades da Grécia havia uma certa democracia e os cidadãos podiam participar do governo daquela cidade. E no dia da reunião, um mensageiro ele convocava os cidadãos. A reunião das pessoas que ouviam e atendiam a convocação era chamada de igreja ou assembleia. E a Bíblia então emprega essa mesma palavra, no seu uso para dar outro significado. E no Novo Testamento essa palavra é empregada para designar uma comunidade cristã, uma comunidade de fiéis, só que com um sentido muito mais profundo do que o seu sentido original. Portanto, podemos dizer que a igreja consiste de pessoas que ouvem e atendem a mensagem de Deus e se envolver em seus propósitos. E é que os autores, ou melhor, os escritores sagrados, para descrever as novas situações que surgiam na vida do povo de Deus, que entrava numa nova fase, eles empregavam algumas palavras gregas
com um novo sentido, um novo significado, mas alteravam também o sentido de outras. E igreja, assim, deixou de significar apenas um ajuntamento de pessoas, mas passa a ganhar outro sentido. É uma comunidade que tem Cristo como seu rei e cabeça. E aí, então, eu quero mencionar aqui, mais uma vez, uma citação do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 22 e 23, onde Paulo escreve: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. E então veja que a igreja, ela é instituída e Cristo é o cabeça da igreja. É a igreja a quem Cristo salvou e em quem ele habita, a quem e por meio de quem ele revela a vontade de Deus. Cristo é a revelação máxima de Deus o Pai. E esse mesmo quadro, ele existe também no Antigo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro da lei, lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 3, lemos assim, que todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Era o que estava aí na mente de Cornélio, né, quando ele manda chamar ali o apóstolo Pedro. E depois ele disse ao apóstolo Pedro da seguinte forma, lá em Atos capítulo 10, verso 33, agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, no Antigo Testamento, a nação de Israel é uma figura da igreja visível. Essa foi a nação que o Deus vivo e verdadeiro separou dos demais povos a fim de servi-lo, e que por meio dela, de alguma forma, manifestasse o Deus Todo-Poderoso às demais nações. E foi então chamada a congregação e às vezes de assembleia, no mesmo sentido descrito anteriormente. Quando nós lemos, por exemplo, um texto de Êxodo, né? Ali em Êxodo capítulo 16, versículo 9 e 10, nós lemos assim: disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E ainda tem mais. E disseram a alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa, e eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Olha a palavra aí de novo, texto de Juízes capítulo 21, versículo de número 8. Mas eu quero ainda citar um salmo também, Salmo 74, versículo 2, nós lemos assim: lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Mas aí eu quero me reportar para Salmo 107, verso 32. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Perceba então que a nação de Israel fora citada diversas vezes nas Escrituras, seja pela congregação dos filhos de Israel, seja por assembleia do povo de Deus. O ato de reunir-se em assembleia é o resultado de uma convocação, primeiramente. Houve várias convocações na vida do povo de Israel. E nessas ocasiões, as pessoas reuniam-se em congregação a fim de ouvir a mensagem de Deus ou realizar uma celebração a Ele. Havia pelo menos 5 santas convocações. A Bíblia nos fala da Páscoa, das primícias, do Pentecostes, também da convocação do dia da expiação
e a festa dos tabernáculos. Então, de interesse especial, nós temos aí o sábado também, o dia do Senhor, era uma santa convocação. Nesse dia o povo era chamado para reunir-se publicamente em culto solene. Lá em Levítico capítulo 23, verso 3, nós lemos o seguinte: 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Meus queridos e minhas queridas, notamos aqui a necessidade de congregar-se semanalmente. E percebam que também a abrangência do mandamento como uma convocação que inclui todas as vossas moradas. Então, é no lar que se comprova a verdadeira espiritualidade. A família toda saindo para se congregar ou para congregar em culto solene. E agora, quando nós nos reportamos para o Novo Testamento, lá no Novo Testamento o quadro da igreja é o mesmo. O dia do Senhor é uma santa convocação. O povo de Deus continua saindo de suas casas a fim de congregar no culto solene. O Novo Testamento ele acentua a ideia de separação, ou seja, deve existir uma distinção entre o povo de Deus e as demais pessoas. Se você for ler, eu não vou ler aqui para o nosso estudo, o nosso vídeo não ficar tão longo, mas eu vou citar aqui, por exemplo, 2 aos Coríntios, Paulo escreve aos 2 aos Coríntios, no capítulo 6, versos 14 ao verso de número 18, onde ele fala: não vos coloqueis em jugo desigual. E ele mostra ali com argumentos a questão de como há uma separação clara e distintiva entre a congregação ou o povo de Deus e as demais pessoas, né? E o autor de Hebreus também faz uma comparação entre as restrições impostas à igreja do Antigo Testamento e as liberdades e glórias da igreja do Novo Testamento. Também o texto que eu vou mencionar aqui é o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículos 18 ao versículo de número 29. As figuras passaram, agora experimentamos a realidade de um sangue que fala de coisas superiores, pois no passado tudo eram figuras. Então nós enfatizamos a unidade da igreja. Houve sempre um povo redimido pela graça de Deus, tanto lá no Antigo Testamento e quanto também no Novo Testamento. A continuidade da igreja do Antigo Testamento era destacada pelas repetidas referências à promessa abraâmica. Gênesis capítulo 17, versículo 7, Atos capítulo 2, verso 39, Gálatas capítulo 3, versos 26 ao 29. Então você vai perceber que lá nós vemos a repetição daquele pacto, daquela promessa abraâmica, ou seja, feita a Abraão. E uma forma administrativa, ela não altera a espiritualidade da obra de Deus. A vida da igreja, por causa do cumprimento das profecias messiânicas, tinha de assumir uma administração mais simples, com a revogação, por exemplo, dos sacrifícios, dos rituais que os acompanharam. O sacerdócio levítico foi também suprimido. A liderança da igreja visível lá do Novo Testamento é realizada coletiva e representativamente por meio de seus oficiais, os presbíteros e os diáconos. O verdadeiro líder na igreja, o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Novamente eu repito o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 22, e onde ele diz: pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, veja bem, a classe de liderança que temos hoje na igreja constituída, na verdade, esses não são líderes. O verdadeiro cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, ao qual todas as coisas foram entregues pelo Pai. E agora vamos ver aqui, por exemplo, os diversos sentidos em que a palavra igreja ela é usada. Ela é usada em vários
sentidos. Um deles mesmo já estava aqui usando, então cabe agora nós darmos uma explicação mais detalhada a respeito. E nessa divisão desse estudo, então, nós veremos aqui os diversos sentidos em que a palavra igreja é usada. Então, nós falaremos sobre o que? A igreja invisível, a igreja visível, a igreja local e a igreja universal. Vamos começar, então, pela chamada igreja invisível. Algumas pessoas não compreendem bem o que é isso, né? Igreja invisível, como que é isso? Como é que eu posso tomar conhecimento ou ver essa igreja? Bom, em sentido geral, a igreja ela é constituída de todos os eleitos, dos que já foram, dos que estão sendo e dos que ainda serão salvos no futuro. E segundo o plano soberano de Deus e a sua soberana vontade. Em resumo, então, a igreja invisível é composta apenas de regenerados, de todos os salvos de todas as eras, do passado, do presente e do futuro, e de todos os lugares. Nesse sentido, então, a igreja ela é o corpo de Cristo. É a chamada igreja invisível. Chamamos de igreja invisível, pois nós não sabemos quem são aqueles escolhidos, quem são os eleitos que dela fazem parte. Não está escrito na testa das pessoas que esse aqui faz parte da igreja invisível. Nós apenas aceitamos e cremos pela fé. Essa então é a igreja invisível, porque ela é composta apenas daqueles que são regenerados de todas as eras, de todos os lugares. E então essa é a igreja invisível. Mas nós temos também a chamada igreja visível. A igreja visível, segundo os nossos padrões de fé, ela é constituída de todos os que professam a fé no Senhor Jesus Cristo ou a fé cristã. Que publica sua fé, né? Ali faz a sua pública profissão de fé, são batizadas, juntamente com seus filhos. A igreja visível ela não se compõe apenas de pessoas regeneradas. Ou seja, existem pessoas tomando parte de destaque no governo, na atividade, na vida da igreja, neste mundo, e que, infelizmente, não são regeneradas, não pertencem à igreja invisível. Como existem muitos que, por algum motivo, não estão ligados à igreja visível, mas que são ou que serão salvos. E os dirigentes, por exemplo, de todas as igrejas não têm o poder de conhecer os corações. E Jesus, que conhecia, admitiu Judas Iscariote como apóstolo. Nós não podemos, portanto, afirmar que a igreja visível é constituída de regenerados somente. Agora nós temos um outro termo também que aplica-se à igreja, que é a chamada igreja local. Ou seja, a igreja visível de um determinado lugar, como a igreja de Jerusalém, como a igreja de Antioquia, do Rio de Janeiro, igreja de Cacilândia, de Alves Dias, etc. Então essa igreja é uma igreja local, de uma determinada localidade. Um último sentido em que o termo igreja também é tomado é como igreja universal. Nada tem a ver aí com a seita neopentecostal fundada pelo Edir Macedo, que possivelmente você já conheça, né? Conheça muito bem isso daí, não é nada disso não. O termo universal no sentido de que ela alcança praticamente todo o mundo, todas as classes, todas as pessoas. Então a igreja ela não se limita, por exemplo, a um só povo, ela não é restrita, né? Então nela não há distinções de sexo, de raça, de cor, de nacionalidade, de região, de época, de condição social, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele ensinou aí na sua carta, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, ele diz: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Gálatas aí no capítulo 3, verso 28, é o que Paulo deixa muito claro a respeito desse aspecto da universalidade ou do caráter universal da igreja. A igreja, na verdade, ela tem os seus braços abertos
para incluir as pessoas de todas as nações, todos os povos, tribos e línguas. E, aliás, essa foi uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, à igreja, né? Quando ele diz lá em Marcos 13, versículo 10, e também em Marcos 16, 15, ele deu uma ordem bem explícita a respeito disso. Ele disse: é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E depois, lá em Marcos 16, 15, um versículo muito conhecido, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós trabalhamos, na verdade, em plena consonância com essa ordem, em plena obediência. Afinal, nós somos testemunhas de Cristo, pois em Atos capítulo 1, verso 8, um versículo que eu particularmente gosto muito, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então a igreja, ela é universal, ela é o conjunto de todas as igrejas particulares. Com relação à igreja, pode-se ainda dizer, por exemplo, que tomam o nome de igrejas os diversos credos, né? Em que se divide aí a igreja cristã, por exemplo, a igreja evangélica, a igreja romana, a igreja ortodoxa e por aí vai, né? Toma também o nome de igreja cada uma das denominações que constituem a igreja evangélica, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Assembleia de Deus e etc. Ocorre-nos, então, uma pergunta: por que existem diversas denominações? Para responder essa pergunta, nós estudaremos resumidamente a Reforma Protestante do século XVI. Então não esqueça, guarde essa pergunta, pois nós responderemos a ela quando falarmos sobre a Reforma. Assim, então, finalizamos essa primeira parte da nossa exposição sobre a Igreja. Fique atento e aguarde a publicação do nosso próximo estudo, continuação deste. Até lá, se o Senhor assim nos permitir. Um forte e fraterno abraço. Deus abençoe a sua vida e a sua família.